Boa tarde, gente. Hoje a gente vai retomar a aula 6 de probabilidade 2, cujo tema aparece aí, a esperança condicional, que a gente vai ver tanto a esperança marginal quanto a condicional, que elas generalizam o conceito de esperança que a gente viu para uma única variável aleatória em probabilidade 1. Então a gente vai ver o que é a esperança de um vetor de variáveis aleatórias hoje. E para a gente conseguir apresentar esse conceito, primeiro a gente vai rever algumas das propriedades que a gente viu nas aulas passadas. Né? Então a gente viu o que a gente viu nas aulas passadas. A gente viu algumas definições muito importantes. A gente viu a definição da acumulada de um vetor de variáveis aleatórias, né? Que aparece o primeiro ponto aqui, que é a probabilidade acumulada de um vetor calculada no ponto x é só a probabilidade do x1 ser menor que o x1 até o o x1d ser menor do que o xd. Então é a probabilidade de todas as coordenadas do nosso vetor estarem abaixo de um determinado ponto. Depois a gente viu a densidade de um vetor de variáveis aleatórias, que para uma variável contínua é só a probabilidade do nosso vetor assumir um determinado ponto em RD. E essa é a densidade, né? E se a nossa variável aleatória isso era se a variável aleatória é discreta. E se a variável aleatória é contínua, daí a gente viu que a densidade é simplesmente a derivada da acumulada calculada no ponto. Isso está dizendo quão plausível esse ponto é, ou seja, quanta probabilidade está concentrada na vizinhança desse ponto. É a densidade. Daí, depois que a gente viu a densidade do vetor, a gente viu a densidade condicional, que é quão plausível é o ponto x, quer dizer, o x é igual a x, dado que o y é igual ao y. E a gente viu que a forma que a gente obtém a densidade condicional a partir da densidade marginal é uma coisa que é muito parecida com fundamentos de probabilidade, é a probabilidade ou a densidade de x e y dividida pela densidade de y. Então é como se para dois eventos a gente fosse calcular a probabilidade de A dado B, a gente tem a probabilidade de A e B dividida pela probabilidade de B. E daí finalmente a gente viu a definição de independência, em particular de independência condicional. A gente viu que o vetor x é independente, são os vetores, os elementos de x são independentes dado y, se a densidade de x dado y pode ser escrito como um produto da densidade de xi dado y para cada um desses x's. Então, daí nesse caso a gente diz que x1, x2 até xd são independentes dado y. E, em particular, a gente viu a definição de independência marginal, que o vetor x é independente marginalmente se a densidade conjunta do vetor x pode ser escrito como produto das densidades de cada elemento do f de xi. Então é como se a gente só não tivesse o y aqui, ou se a gente colocasse o y como sendo, por exemplo, uma constante qualquer. Quer dizer, se a variável aleatória y fosse uma constante, a gente obteria exatamente a independência marginal. E a gente discutiu um pouco que independência marginal não implica densidade independência condicional. Independência condicional não implica independência marginal. E a gente vê algumas propriedades aqui dessas definições anteriores. Eu não vou repetir mais uma vez, mas aqui tem algumas propriedades da acumulada, algumas propriedades da densidade condicional aqui. Né? Então a gente viu que com a densidade condicional a gente consegue calcular a probabilidade de x pertencer a uma região, dado que o y é um determinado valor. Em particular, a probabilidade do x pertencente a RD é 1. E a gente consegue obter, por exemplo, a densidade densidade condicional tirando uma coordenada pela lei da probabilidade total. E a gente também consegue aplicar o teorema de Bayes para obter a densidade de x dado y a partir da densidade de y dado x e da densidade de x. Então, é o teorema da inversão. Depois, em inferência bayesiana, vocês vão estar interessados em saber qual é a densidade de um determinado θ, dado os dados. E, na verdade, o que a gente tem é a probabilidade dos dados dado um θ. A gente vai usar o teorema de Bayes para poder inverter. E em alguns outros exercícios em probabilidade 2 a gente vai ver isso também. E a gente viu uma propriedade operacional para como a gente mostrar que um vetor é independente, dado y. E a gente viu que se a gente conseguir pegar a densidade conjunta de x dado y e escrever como um produto de funções, hi aqui, em que cada hi só depende de xi e y, a gente viu que os xi são independentes dado y. Não independentes sem dar... Quer dizer, então tem um pequeno errinho aqui no slide, eles são independentes dado y. Em particular, se o f do x
ser escrito como produto de HI XI, daí os XI são independentes. Então, todas essas propriedades foram muito relevantes até o momento, e a gente vai usar ela para discutir várias coisas, várias características da esperança e da esperança condicional. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a apresentar a definição da esperança condicional e da esperança marginal e ver alguns exemplos.